Olá, pessoal. Vamos dar continuação à nossa questão da portaria, né? É, 1883, de 4 de novembro de 2018, com relação agora às adequações, né, do cadastro dos estabelecimentos que fazem serviço de imunização. Tá? Nesse caso aqui, nós podemos estar trabalhando com os centros de imunização, tá? E as salas de vacina, né? Sala de imunização. Então, o que seria centro de imunização? Centro de imunização, como ele define aqui nesse parágrafo único do artigo 8, é que são estabelecimentos de saúde que apresentam como atividade principal a imunização. Então, o que seria isso? Seria praticamente o CRI, tá? E as clínicas privadas, né? As clínicas particulares. Então, nessa forma, elas têm também que fazer essa adequação, as clínicas e o caso CRI, tem que fazer a adequação desse serviço de imunização. Então, aqui ele fala que o serviço que eles vão estar trabalhando é o serviço 184, né, imunização, tá? E fala também que nós temos que esses estabelecimentos têm que ter o cadastro de profissionais técnicos, né, tem que estar habilitados, né, para esse CNES, né, ou para esses no caso habilitados para esse CNES, né, com formação superior ou técnica. Fala aqui também com relação ao CRI, né, que o CRI, né, ele se enquadra nesse tipo de estabelecimento, né, que é o centro de imunização. Lembrando que o serviço que a gente vai estar trabalhando é o serviço especializado 174 imunização, só que a classificação a gente vai estar trabalhando com a 002, que é grupos especiais. E indicar também, né, as instalações físicas e equipamentos, né, listados no anexo 2 e 3 dessa portaria. Então, da mesma forma que a gente viu lá no vídeo dos centros de abastecimento, então, da mesma forma, esses estabelecimentos, né, de código 85, né, centro de imunização, eles têm que colocar também da mesma forma. No anexo 2, ele tem que colocar aqui se ele tem sala de recepção, distribuição, armazenagem, controle, almoxarifado. A questão dos equipamentos, né, ar-condicionado, grupo gerador, né, que a gente já viu lá no vídeo do centro de imunização. Então, da mesma forma, é para o código 85, que é os centros de imunização. O que ele fala também aqui com relação ao CNES, tá? Então, o que ele diz aqui? Se caso, né, esse serviço especializado, né, seja realizado em um estabelecimento de saúde que já possua, né, código de CNES, então você não deve gerar um novo código, você vai apenas adequar esses serviços a esse CNES. Então você vai abrir lá o site do CNES, ou então abre o seu sistema do CNES e vê se está incluso, né, esses serviços e essa classificação. A outra coisa também que ele fala é com relação ao serviço especializado, né, 174, que são as instalações físicas. Então, ele fala que é alguma coisa de proporcionar recepção, atendimento e tudo mais. E essas adequações que a gente vai fazer aqui, vamos fazer só uma simulação do estabelecimento, né, para o código 85. Então eu vou aqui na opção incluir, vamos só mostrar o que seria. Então eu vou aqui, eu digito aqui 85 e aí eu tenho aqui o centro de imunização. Da mesma forma, você vai definir lá a CNPJ, né, quem é o responsável, o nome empresarial, né, nome fantasia, dependendo da clínica, né. Para o CRI, né, a gente coloca sempre a forma como centro de referência de imunos especiais. Com relação às atividades, né, praticamente da mesma forma, né, a assistência à saúde, né, e aqui você vai colocar imunização, que está lá embaixo, tá? Com relação ao conjunto, o que é que ele está pedindo? O tipo, tá? Que você vai colocar, que é ambulatório, e a instalação
E aí você vai colocar lá embaixo, que nós temos aqui, ó, sala de imunização 26. Então você tem que especificar que para esse estabelecimento eu tenho uma sala de imunização. E agora eu vou para o serviço especializado, que seria o 174, tá? Imunização, classificação indivíduos, grupos especiais, né? Que no caso aí é para clínicas e o CRI. E aqui no endereço coloca próprio. E aqui eu vou marcar próprio para tipo, né? E aqui SUS. E agora incluir. Então isso é praticamente o básico para as clínicas particulares e para o CRI, tá? Para você fazer o CRI. Então seria praticamente isso, tá, pessoal? Então o que é que nós temos que fazer agora? É ver que lá na portaria ele pede para a gente adequar agora a questão do... A gente já resolveu o anexo 1, que foi a questão dos serviços e as classificações. Agora nós temos que fazer a questão da instalação física, né, e os equipamentos, tá? Então aqui no CNES nós vamos aqui na instalação física e aí nós vamos estar definindo o que? Na infraestrutura a gente vai definir o que nós temos nessa central de imunização, se tem almoxarifado, se tem uma sala de distribuição, se tem uma sala de recepção e inspeção, uma sala de armazenagem, né? Vamos botar, por exemplo, essa daqui, tem uma sala de recepção e inspeção e clica em incluir, tá? Se tiver mais outras infraestruturas físicas, você coloca. E a outra coisa que ele fala também, tá? Aqui, ó, na infraestrutura, né, que eu falei aqui, é a questão agora da relação de equipamentos. Então você vai agora aqui na relação de equipamentos e você vai selecionar o que eu tenho. Aí tem aqui, ó, equipamentos de infraestrutura. Aí você pesquisa, aí você vai definir o que você tem. Você tem um ar-condicionado, aí você vai definir quantos existe, quantos estão em uso, tá? E clica em incluir. A outra questão se você tem em infraestrutura, se você observar aqui, pessoal, ele não fala de veículos, né? Então os veículos você vai encontrar aqui, ó, nessa outra opção aqui de equipamentos, outros equipamentos. Então quando você clicar aqui, aí você tem a questão dos outros equipamentos, tá? Caminhão baú, refrigerado, empilhadeira, né? Veículo tipo furgão, como a gente viu lá na outra questão do centro de abastecimento. E aqui nós temos os veículos picape, né? Cabine dupla, né? 4x4 diesel, tá? Então se você tiver, vamos supor, um veículo furgão, eu vou colocar aqui quantos eu tenho, quantos em uso 1, e clico no botão incluir. Então isso aqui é praticamente o que você tem que adequar os centros para o tipo de estabelecimento, né, centro de imunização, as clínicas, né, particulares e o CRI. Então isso aqui é praticamente o que você tem que fazer. Lembrando que, como eu já falei antes, a questão dos profissionais. Também tem que fazer o vínculo desses profissionais para dentro desse tipo de estabelecimento que é o centro de imunização. Então, como ele fala aqui na portaria, que a gente já debateu aqui antes, que seriam os profissionais com perfil, né, de formação superior ou técnica, né, profissionais técnicos habilitados. Então, para esse tipo de estabelecimento, é só isso, tá? Então, não vou salvar aqui, né, deu para entender direitinho. Então o que a gente tinha para definir como centro de imunização era praticamente isso. Espero que tenha sido proveitoso, né, esse vídeo para vocês, e até um próximo.